Olá, eu sou Franco Chamorro, seja bem-vindo ao canal Movimento em Foco. No último vídeo nós falamos sobre o olhar do fisioterapeuta para o movimento, e nele destrinchamos um pouquinho sobre uma quebra de paradigma do raciocínio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa quebra de paradigma de uma forma prática. Para quem não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui disponível, mas já lembro que teve 3 pontos importantes relacionados ao raciocínio, e esses pontos aconteceram em decorrência do momento histórico da fisioterapia. No primeiro deles, o raciocínio era pato-anatômico. No segundo, o raciocínio era pato-cinesiológico. E no terceiro, onde houve a grande quebra do paradigma, teve uma inversão e a cinesiologia antecipou a patologia, que é o terceiro momento conhecido como cinésio patológico. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essas 3 fases, esses 3 momentos, de uma forma prática, apresentando casos clínicos e como esse diferente momento de raciocínio interage nas diferentes abordagens e condutas do fisioterapeuta no tratamento. Como exemplo, eu vou dar 3 casos de pacientes diferentes, todos com a mesma queixa e o mesmo diagnóstico. Um nadador, uma circense, uma atleta de crossfit, todos eles com dor anterior no ombro, com diagnóstico de tendinopatia do cabo longo do bíceps. Antes de começar a falar dos casos, vamos fazer um breve nivelamento. O que é uma tendinopatia? Tendinopatia é uma afecção que acomete tendões, por isso tendinopatia, e essa afecção ela depende basicamente de um princípio de sobrecarga e repetição, gerando uma alteração desse tecido, e essa alteração resulta em degeneração das fibras de colágeno desse tendão, podendo ter ou não um momento de inflamação aguda, acompanhada de dor e disfunção. Agora que a gente entendeu o que é tendinopatia, a gente vai saber que tendinopatia do cabo longo do bíceps é esse tipo de afecção que acomete esse tendão do cabo longo do bíceps. É um tendão da região anterior do nosso ombro que pertence ao músculo bíceps braquial. Agora que a gente já entendeu o básico sobre a tendinopatia do cabo longo do bíceps, vamos falar desses casos. Imagine que você recebeu um desses pacientes no primeiro momento da fisioterapia, em que o raciocínio era patoanatômico. Provavelmente você já tem tudo o que precisa aí para desenvolver ou pelo menos iniciar seu tratamento. Então você já poderia pensar que se esse paciente chega para você com dor e com sinais de inflamação, provavelmente seus primeiros recursos vão abordar esse aspecto e você vai usar recursos anti-inflamatórios, como por exemplo o gelo, ultrassom, seja lá o que você tem de recurso de ferramenta. E vai usar também recursos que ajam na analgesia, no controle da dor desse paciente, como por exemplo eletroterapia e outros recursos que você tenha. Passada essa fase inicial, provavelmente você consegue dar sequência com outros tipos de terapia, que visem um pouco mais a reparação do tecido, a organização dessas fibras de colágeno que foram degeneradas. E aí você pode lançar mão de recursos como, por exemplo, laser, como, por exemplo, terapia manual e alguns outros recursos que restabeleçam a estrutura original desse tecido, ou pelo menos aproximem-se ao máximo disso. Com esse paciente evoluindo, já estando sem dor, com uma melhor estrutura, aí você ia pensar que por conta daquele momento de desuso e dor, ele pode ter ficado sem estimular a musculatura e pode ter perdido força e controle. Então, a sequência lógica é que você abordaria com recursos de cinesioterapia. E o mais provável é que você abordasse essa região específica do ombro, os músculos do manguito rotador, com aqueles exercícios com elástico, contra a resistência, promovendo o fortalecimento e ativação desses músculos. Até porque alguns dos autores consideram que o quinto elemento desse manguito rotador é o próprio cabo longo do bíceps, já que ele fica na região anterior e ele tem a capacidade de deprimir e posteriorizar o húmero, mantendo ele encaixado dentro da cavidade glenoidal. No entanto, se a gente caminhasse um pouquinho mais nessa linha do tempo e recebesse esse paciente naquele momento que é patocinesiológico, provavelmente sua abordagem ia ampliar. É como se você tirasse a lupa especificamente do ombro e crescesse um pouco mais ali para as regiões adjacentes. Aí você poderia lançar mão de
ferramentas que avaliassem a postura e o movimento, como por exemplo um fio de prumo, um cimetrógrafo para avaliar a simetria de um lado para o outro, poderia fazer avaliações mais voltadas para o movimento, como por exemplo o ritmo escapulohumeral, tentando compreender a proporção de movimento entre escápula e glenohumeral para os diferentes graus de elevação desse membro superior, e até se fosse um pouco mais a fundo, poderia pensar nesse membro superior funcionando em cadeia cinética fechada, em como esse ombro está estabilizado tanto na cavidade glenoidal quanto na articulação escapulotorácica. E com base nisso, provavelmente sua gama de ferramentas, pensando em cinesioterapia, aumentaria, pensando ali nos músculos periescapulares, como o serrátil anterior, romboides, trapézio em seus diferentes feixes, promovendo esse recrutamento tanto que favoreça a postura, quanto que favoreça a estabilização escapular. Esse raciocínio já é muito melhor. Ele tende a ampliar nosso escopo, ampliar nossas ferramentas, ampliar nosso olhar, mas ele ainda não é específico para cada um dos casos. Então lembra daquele paciente que eu falei que era nadador? Ele, no caso, com a mesma queixa e o mesmo diagnóstico das outras duas pacientes, no entanto, estava em um contexto totalmente diferente. Ele estava em um momento pré-competitivo, em que ele estava aumentando cada vez mais a intensidade dos seus treinos, mantendo um volume alto, pois ele só ia começar a reduzir na outra semana. Então ele estava numa situação que favorecia muito a sobrecarga de qualquer estrutura que ele demandasse durante a natação. E aí ele começou a sentir algumas dores na região anterior do ombro, inicialmente ao final dos treinos, que foram progredindo, e elas passaram a acontecer mesmo durante os treinos. E aí o momento específico, quando a gente investigou, era durante o nado crawl, durante a fase de tração da água, a fase inicial em que a mão perfurou a água e começa a realizar a puxada. Não dá para considerar que eu vou tratar esse paciente com uma queixa específica para o nado em uma fase específica, da mesma forma que eu tratei uma outra paciente com uma dor anterior no ombro para outros movimentos, aquela que era atleta de CrossFit. Ela tinha queixa relacionada a movimentos de levantamento de peso acima do nível da cabeça. E eram dois os principais movimentos. Um exercício chamado push press, em que ela passava a barra do nível do ombro para cima da cabeça, e outro exercício aqui, com a barra já acima da cabeça, ela realizava um agachamento, que é o overhead squat. Então a gente tem dois pacientes com momentos totalmente diferentes de queixa, em que um eu tenho um movimento preferencialmente de extensão e empurrada dos membros superiores, e que no outro eu tenho um movimento basicamente de flexão e puxada. Não dá para considerar que sinergias totalmente diferentes podem ter um mesmo tipo de tratamento, com exercícios totalmente iguais entre si. Assim como não dá para considerar que eu vou tratar a paciente que era circense e estava se preparando para um espetáculo de bonecas, em que ela manipulava uma boneca chamada Rosa, que tinha praticamente a altura dela, pesando mais de 2,5 kg, em que ela tinha momentos que manipulava essa boneca somente com as mãos e outros momentos que ela tinha que sustentar a cabeça da boneca, segurando-a pela boca e manipulando as mãos, tentando deixar o movimento da boneca o mais autônomo possível, parecendo que ela tem vontade própria. Então eu tenho aqui um contexto totalmente diferente, uma solicitação de membro superior em que exige muito mais estabilidade proximal e movimentos refinados das articulações distais, frente aos outros dois casos em que eu tenho movimentos um pouco mais grosseiros, amplos e de força, em que um deles eu tenho uma sinergia basicamente de puxada e no outro eu tenho uma sinergia basicamente de empurrada. Sabendo disso, tratando essas pessoas diferentes, eu tenho que ter um raciocínio diferente. E o raciocínio que eu uso na minha abordagem chama reeducação funcional. É um nome curto para reeducação funcional da postura e do movimento. Esse será um tema um pouco mais longo e para um próximo vídeo. Se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre essa tal de reeducação funcional, aguarde pelo próximo vídeo, mas já fica o convite para duas palestras que eu vou dar na semana que vem. Uma na Unasp, que eu vou falar basicamente sobre como a gente usa essa avaliação e como a gente reeduca os movimentos relacionados à corrida em um workshop. Eu vou deixar o link disponível aqui abaixo na descrição do vídeo. E uma outra palestra que eu vou dar também na semana que vem,
para uma extensão acadêmica que chama Fisioterapia Pró-Seleção, em que eu vou falar sobre a avaliação funcional no esporte. Eu agradeço imensamente você que tem assistido o vídeo até aqui. Em caso de dúvidas, por favor, escreva e até uma próxima quando a gente for falar sobre reeducação funcional. Tchau, tchau!